Agora vamos analisar o código-fonte da tela solicitação de serviço. Tá? Então aqui no pacote contratos cliente, eu tenho aqui a classe solicitação serviço grid. Tá? Nessa tela serão visualizados todas as solicitações de serviços cadastradas no sistema. Ok? Então aqui eu tenho alguns botões, um botão de edit, um botão de delete, um reload button, uma barra de navegação, tá? Todos esses botões estão vinculados a esta grid, ok? Esta grid, ela está vinculada ao VO com T2TIRP contratos Java, contrato solicitação serviço VO, ok? Aqui no código-fonte, no controller, aliás, no construtor dessa classe, é recebido como parâmetro o solicitação serviço grid controller, ok? Esse controller é definido na grid control 1, tá? Temos aqui também o método get grid 1, ok? Bom, então essa tela está seguindo praticamente o mesmo padrão que as outras duas telas, né, de tipo de serviço e tipo de contrato. Então eu vou abrir aqui a classe solicitação serviço grid controller, tá, que é o controller da solicitação de serviço grid. Primeiramente aqui eu tenho a definição da action lá no servidor, que é a solicitação serviço grid action. Então eu vou abrir aqui essa classe e no pacote com T2TIRP contrato servidor. Tenho aqui solicitação serviço grid action, ok? Aqui eu tenho a definição do nome dessa action. Logo aqui o método execute command, tá? Aqui no método load data, da mesma forma que nós vimos anteriormente, nós definimos a ação que será executada e solicitamos a requisição para o servidor. Então aqui no lado do servidor, que é a classe solicitação serviço grid action, o sistema vai identificar que é uma ação de load e vai executar o método load, tá? Buscando lá no banco de dados as solicitações de serviço que estão cadastradas no sistema, ok? Logo depois eu tenho o método before insert grid, tá? Então aqui nós temos uma diferença em relação às outras duas telas. Esse método ele vai ser executado quando o usuário clicar no botão de insert, tá? Então, ao clicar no botão de insert, o sistema vai instanciar a classe solicitação serviço detalhe controller, tá? Nós iremos ver o código-fonte dessa classe posteriormente. Então, ele vai abrir uma tela de detalhe para que o usuário insira uma nova solicitação de serviço, tá? Então, diferente das outras duas telas que nós vimos anteriormente, a inserção de uma nova solicitação de serviço é feita numa tela separada da tela solicitação serviço grid, ok? Temos aqui também o método double click. Esse método vai ser executado quando o usuário der um duplo clique em algum registro dessa grid, tá? Em alguma solicitação de serviço que esteja sendo visualizada, tá? Então, ao executar o método double click, eu vou buscar a solicitação de serviço que foi selecionada pelo usuário e instanciar a tela solicitação serviço detalhe, tá? Então, nós vamos ver esse código-fonte dessa tela de detalhe posteriormente. Então, quando o usuário dá um duplo clique, eu abro os detalhes dessa solicitação de serviço em uma outra tela. Ok? Logo depois eu tenho o método delete records, tá? Então o usuário vai selecionar um registro e clicar aqui no botão de delete, tá? Então vai ser executado aqui o método delete records, ok? Ao executar esse método, eu crio aqui um hash map, onde eu passo como parâmetro que é uma ação de delete e também os objetos que serão excluídos, ok? Logo depois realizo a requisição lá para o servidor. Então aqui no lado do servidor foi identificado que era uma ação de delete, tá?
Então, nessa ação de delete, eu vou buscar os objetos que serão excluídos, né? No caso, as solicitações de serviço que serão excluídas, e vou realizar as devidas exclusões no banco de dados, ok? E retornar com esses dados lá para o lado do cliente, com o resultado dessa ação, né? Lá para o lado do cliente, ok? Bom, então, esse é o código-fonte da tela solicitação serviço grid. No próximo vídeo nós iremos ver o código-fonte que foi desenvolvido para a tela solicitação serviço detalhe.